Boa tarde. Então a gente vai começar a nossa aula aqui agora. Vocês estão conseguindo me escutar bem, né, gente? Ou tá tendo algum barulho de ventilador? Me avisem aí, que daí a gente tenta melhorar o áudio aqui. Conseguindo me escutar? Para mim tá tranquilo, eu consigo escutar. Tá conseguindo enxergar o slide aí também, né? Sim. Tá. Então é o seguinte, pessoal, a gente tá retomando a nossa disciplina agora, né? Nessa primeira etapa do 2021.2, né? A nossa uma disciplina anual, né? Que ela aconteceu na primeira etapa do 2021.1, e ela está voltando agora. A primeira etapa vocês viram lá com a Mariane, que foi minha estagiária, ela ministrou as aulas para vocês, né? E aí o último conteúdo que vocês viram, que eu estava vendo aqui no Classroom, tá? Vou até tirar aqui o slide, já eu volto com o slide. O último conteúdo que vocês viram lá no Classroom, que eu estava dando uma olhada, foi o conteúdo de termoquímica, né? E aí o conteúdo de termoquímica, ele vou até abrir a câmera, ele trabalha a parte dos calores, que são os calores envolvidos nas reações químicas, né? Então, por exemplo, as reações químicas, para elas acontecerem, elas acontecem de dois modos. Ou eu forneço energia para uma reação química acontecer, ou seja, estou forçando aquela reação química acontecer, ou a reação química acontece e me libera energia. Então, tem esses dois tipos. Reações que liberam energia e reações que necessitam de energia para elas acontecerem. E aí vocês viram isso lá na termoquímica, que foi o conteúdo passado, tá? Agora, o nosso primeiro conteúdo aqui nessa retomada da disciplina vai ser um conteúdo que não vai mais estudar as energias das reações químicas em si. A gente vai estudar outra característica das reações, que é a cinética, que é a velocidade com que as reações ocorrem. Tá? Então, lá no começo, eu estudei as energias das reações e agora eu vou estudar as velocidades com que elas ocorrem. Tá? Então, a gente vai estudar isso. E a velocidade com que as reações ocorrem é um assunto de química que a gente chama de cinética química, tá? Então a gente vai começar a estudar isso aqui agora, tá? Então é o seguinte, ó, do ponto de vista das reações químicas, nós como estudantes de química ou profissional de química, a gente está sempre interessado em saber dois aspectos interessantes de uma reação química ou de um processo químico de modo geral. Nós estamos interessados, primeiro, em prever se uma reação química vai acontecer ou não, tá? Então, eu preciso dessa capacidade de saber se uma reação química vai acontecer de fato. Uma vez iniciada essa reação química, uma outra coisa que eu preciso saber também, eu como um cara que estou investigando o processo químico, eu preciso saber que uma vez que a reação começou, me interessa saber com que velocidade ela irá prosseguir. Ou seja, se tem uma reação química, que é um conteúdo de química, então tem duas coisas que eu preciso saber de cara. É se aquela reação química ali vai acontecer, se eu vou misturar dois reagentes, eu tenho um reagente A e um reagente B, vou misturar os dois para dar um produto C. E eu quero saber, se eu misturar os dois, vai ter reação química. Beleza, se eu descobrir que tem uma reação química, aí o meu segundo passo é saber com qual velocidade essa reação irá se processar, tá? E aí esse conteúdo aqui é o conteúdo da parte de cinética química, tá? Da parte de cinética química. Aí você deve estar já se perguntando, professor, mas o que é essa cinética química? Conceitualmente, a cinética química, gente, é uma área da química que estuda as velocidades com que as reações químicas ocorrem, tá? Então, cinética química, toda vez que você ouvirem falar de cinética, já é para vir na cabeça de vocês a palavra velocidade, tá? Então, cinética química é o quê? É uma área ou um ramo da química que estuda as velocidades com que as reações químicas ocorrem, tá? Então, cinética química é igual a velocidade, tá? E aí a palavra cinética, no geral, como está aí na tela de vocês, ó, a palavra cinética, ela nos remete à questão do movimento, né? Desde a da física, porque a palavra cinética, ela está presente também na física, tá? E lá na física, a ideia de cinética está associada a movimento e está associada à mudança. Isso lá na física, tá? E aí aqui na química, não. Na química, na verdade, a gente tem a mesma ideia, né? A gente tem a mesma ideia de movimento e mudança. Só que especificamente a cinética, a palavra cinética aqui na química, ela está associada à velocidade de uma reação. E essa velocidade de uma reação, ela não deixa de ser uma mudança e não deixa de ser um movimento. Por quê, professor? Porque ela vai ser uma mudança da concentração dos reagentes transformando-se em produtos, tá? E ela também vai ser um movimento.
porque você vai ter um movimento dessa passagem de reagentes para produtos. Tá? Então a gente vai ter que entender isso. Vocês devem estar com dúvidas assim, professor, o que você está falando de reagente e produto? Uma reação química ela é caracterizada assim, ó, como tendo uma substância A mais uma substância B, tá? Digamos que eu tenho uma substância A mais uma substância B. Essas duas vão se misturar e vão formar uma substância C, tá? Então isso aqui eu estou representando uma reação química, tá? E aí o que acontece, ó? Só para vocês entenderem. Eu estou representando uma reação química com essas letras que eu estou escrevendo para vocês. Essa parte esquerda eu chamo de reagente, é o meu R aqui na esquerda. Na parte da direita, eu tenho os produtos, tá? Então, uma reação química, ela é o quê? É uma passagem de reagentes para produtos. Ou seja, lá no laboratório, quando eu pego um becker, como se fosse um copinho, eu misturo o reagente A com o reagente B, se a reação química acontecer de fato, quando eu misturar esses dois e eles entrarem em contato, eles vão formar um produto C. Ou seja, eles vão transformar-se de A para B, vão transformar de A e B numa coisa chamada C, ou seja, numa nova substância chamada C. E o A e o B são quem? São os reagentes, e o C é quem? É o produto. E essa passagem de A a B, né, do reagente A mais o reagente B para formar o C, essa passagem, essa mudança, esse movimento, ela acontece sob uma velocidade. E quem estuda a velocidade dessa transformação é a cinética química. Tá? Então eu quero que isso fique claro aí na cabeça de vocês. Deixa eu perguntar. Infelizmente, eu estou só no computador, não estou no celular, e toda vez eu vou ter que ficar saindo aqui do slide. Deixa eu perguntar para vocês se vocês estão conseguindo entender ou eu estou falando muito rápido. Me avisem aí. Tá, beleza, então. Então, ó, se eu tiver com dúvida, vocês podem interromper falando ou podem mandar mensagem aí no chat que eu interrompo a aula e tiro a dúvida de vocês. Deixa só eu consertar aqui o problema do mouse. Não, voltou. Tá, então a gente nós temos já, né, o conceito de cinética química, então a gente já sabe o que a cinética química estuda, né? Então eu também já mostrei para vocês aqui o conceito de uma reação química. Então a gente vai aprender, a gente vai trabalhar com isso agora, tá? A velocidade das reações químicas na natureza, de modo geral, elas acontecem em uma ampla gama, uma faixa muito grande. Ou seja, tem processos químicos que acontecem muito lentamente e tem processos químicos que acontecem muito rápido, instantaneamente. Então, por exemplo, a ferrugem, né, que consome aí os ferros, por exemplo, a ferrugem ela leva anos para corroer um objeto de ferro, que é essa figurinha aqui da esquerda, né, nossa figurinha aqui, nossa figurinha 1, né? Então aqui é o processo de ferrugem de umas latas aqui. Então ferrugem aqui ele vai demorar anos para poder corroer esses objetos de ferro. Então o ferrugem em si é um processo químico, é uma reação química e ela demora anos para acontecer, tá? Para finalizar. Na nossa foto de número 2, a gente tem a queima de uma vela. E a queima de uma vela também é uma reação química. A vela é formada por uma parafina, que é um dos constituintes do petróleo, e ela demora algumas horas para ser consumida, né? Então todo mundo já acendeu vela em casa e aí a gente percebe que em algumas horas essa vela ela é derretida, ela é consumida pelo processo de queima, né? Então você já tem aqui uma segunda escala de velocidade. Nossa terceira foto mostra a explosão da dinamite, E essa explosão da dinamite ela ocorre em fração de segundos. Então vocês estão percebendo que eu tenho uma faixa bastante distinta de velocidades. Eu tenho um processo que demora anos, ou seja, lento pra caramba. Tem um processo que demora horas, já é uma velocidade razoável. E tem um processo que demora fração de segundos, ou seja, um processo ultra rápido, instantâneo. Tá? Então é engraçado isso para a gente, ou seja, a cinética química, né? Tudo aqui são processos químicos, esses três. Então a cinética química ela vai trabalhar desde reações muito lentas, como a ferrugem, até reações super rápidas, como a explosão de dinamite, a explosão de foguetes, né? Esses foguetes que tem na época de festa junina ou em época de comemoração de futebol, de política. Então, são processos químicos que acontecem muito rápido. Então, a cinética química,
ela trabalha com toda essa faixa de velocidades, tá? Desde as lentas até as rápidas. Aí você já deve estar se perguntando, todo mundo que está assistindo deve estar se perguntando assim, tá, mas do ponto de vista prático, para a minha vida, o que, que vai influenciar eu conhecer a velocidade das reações químicas? Por que, que o conhecimento das velocidades das reações químicas é um conhecimento útil, né, para a sociedade? Ele é útil para a sociedade por vários aspectos, né? E aí na tela de vocês eu coloquei apenas três para vocês entenderem a magnitude dessa importância. Então é o seguinte, ó. Primeira coisa, toda vez que as pessoas que trabalham na concepção ou no desenvolvimento de medicamentos são as pessoas formadas em farmácia, né? Eles fazem faculdade de farmácia, que é uma faculdade muito parecida com a faculdade de química. Só que lá eles estudam processos químicos mais voltados para a produção de medicamentos, né? E aí o nome desse profissional ele é o farmacêutico. Né? O farmacêutico ele não é o cara que fica lá no balcão da farmácia vendendo remédio. O farmacêutico é o cara que trabalha no laboratório desenvolvendo medicamentos, tá? E aí, na concepção desses medicamentos, um dos estudos que esses caras precisam fazer é o tempo que demora para esse medicamento ser consumido no nosso organismo, né? A gente chama isso de metabolizado, ou seja, quanto tempo que o meu organismo vai metabolizar esse medicamento. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante para mim saber de quanto em quanto tempo eu vou ter que tomar esse medicamento. Se eu vou tomar ele de 8 em 8 horas, se é de 6 em 6 horas, se é de 4 em 4 horas, né? Porque dependendo da velocidade de processamento, quer dizer o quê? Dependendo dessa velocidade, essa velocidade é que vai me indicar o tempo que eu tenho que tomar esse remédio. Se for um remédio que tem uma ação mais lenta, né? Se for um remédio que tem uma ação mais lenta, eu vou ter que tomar ele no tempo no menor tempo possível, né? De 4 em 4 horas, por exemplo. Agora, se for um medicamento, aliás, eu vou ter que tomar ele em períodos mais longos, né? Por exemplo, de 8 em 8 horas, se for um medicamento que tem processamento mais lento. Agora, se for um medicamento que tem ação muito rápida, eu vou ter que tomar ele de 2 em 2 horas. Né? Eu tomei o medicamento, sei que meu corpo vai metabolizar ele em 2 horas, de 2 horas para frente ele não tem mais efeito, aí eu vou ter que tomar ele de novo. Então, isso está relacionado com o quê? Está relacionado com velocidade na qual o meu organismo processa esse medicamento. Se está relacionado com velocidade, está relacionado com o quê? Com cinética, tá? Existe até uma área lá na farmácia que eles estudam chamada de farmacocinética, que é uma disciplina que estuda o tempo na qual os organismos levam para processar os medicamentos, para metabolizar os medicamentos. Então, para o cara que fabrica remédio, né, que desenvolve medicamento, é muito interessante ele saber os conceitos, os conhecimentos de cinética química, tá? Para ele poder estabelecer essa velocidade de processamento dos remédios, tá? Na parte de controle de poluição também é importante, né? Quem trabalha com química ambiental ou quem trabalha com o meio ambiente em si, eles também estão sempre interessados em saber o tempo médio que um determinado poluente fica na atmosfera, fica no ar, né? Então, eles são muito interessados. E esse tempo médio está relacionado também com a cinética química, ou seja, a velocidade na qual esse poluente consegue ficar em suspensão na atmosfera. Então, quem trabalha com controle de poluição também é muito interessado nessa parte, tá? Outra área do conhecimento que necessita saber sobre velocidade de reação, de reações químicas, por exemplo, é quem trabalha com processamento de alimentos, né? Ou seja, o cara lá da engenharia de alimentos, por exemplo, que é um curso também, tem a faculdade de engenharia de alimentos, que é o cara que desenvolve alimentos, ele precisa saber a velocidade, a velocidade também na qual ocorre o processamento dos alimentos, né? Para ele saber de duas coisas, saber o tempo de conservação dos alimentos, temperatura, e saber também a data de validade. Por exemplo, o cara coloca as datas de validade baseadas na velocidade de degradação desses alimentos, né? Então, por exemplo, lá tem um leite de caixinha, por exemplo, né? Lá tem data de validade. Tipo, depois de aberto, você tem que consumir ele 5 dias, por exemplo. Por que tem esses 5 dias? É baseado em quê? É baseado no tempo, né, na velocidade que esse leite vai sofrer uma degradação e não vai mais servir para nada. Tá? Então, esses 5 dias quer dizer ali uma velocidade de processamento. Aí, geralmente, a gente coloca esse leite onde? Coloca dentro da geladeira, né, para diminuir a temperatura e deixar essa velocidade de degradação mais lenta. Só que a gente vai estudar isso aqui mais na frente, quando estivermos estudando fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Tá? Então, eu fiz aqui, gente, um apanhado geral para vocês entenderem, do ponto de vista prático, quais áreas do conhecimento precisam deter
esses conceitos de cinética química, de velocidade de reação. Ou seja, em quais áreas do conhecimento, em quais áreas do conhecimento a velocidade da reação química é um conceito útil. Tá? E aí eu trouxe 3 áreas aqui para vocês. Deixa eu perguntar. Estão conseguindo entender, gente? Tô falando muito rápido? Eita, eu acho que a Verônica saiu. Não, mas tá tranquilo, professor. Pode continuar. Tá bom. Agora é o seguinte, ó. Agora a gente vai fazer uma comparação de velocidade média das reações entre a química e a física. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Beatriz, tu já estudou velocidade média em física? O professor acredita que não tô lembrando. Mas é só Lembra, não? dividir, né? É só dividir. Porque é o seguinte, ó. Digamos que eu tenha um automóvel, eu tenho um carro, que ele sai de uma cidade e vai para outra. Né? Eu tenho um carro que sai de uma cidade e vai para outra. Então, quando ele está ali na saída, que ele está parado, eu não comecei a viagem, então eu tenho tempo zero. Né? E aí eu estou numa viagem de uma cidade para outra. Digamos que eu estou saindo de, sei lá, uma cidade. Eu estou saindo de, digamos que eu estou saindo de Araripina e estou indo para Salgueiro. Aí eu estou dizendo que tem 160 quilômetros. Então vou minha viagem, tá? E aí digamos que eu demore 2 horas para percorrer 160 quilômetros, que é a distância entre as duas cidades. Como que eu calculo a velocidade média? A velocidade média desse percurso vai ser igual o deslocamento, que é a distância entre as duas cidades, em quilômetros, dividido pelo tempo que eu demorei. Então, a distância entre as duas cidades é 160 quilômetros. E eu demorei 2 horas para percorrer. Então, é só dividir 160 por 2. Né? Então, a velocidade média nesse caso aqui específico seria 160, né? Minha velocidade média seria 160, que é o meu deslocamento entre as duas cidades, dividido por 2, que é o tempo que eu demorei para percorrer 160 km. Que isso aqui vai ser igual a 80. 80 o que, professor? 80 quilômetros, né, por hora, que é a minha velocidade média. Quer dizer, professor, que o carro ficou correndo 80 quilômetros por hora durante a viagem toda? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que isso é uma velocidade média, é a média geral de velocidade. Tá? Então, isso é um conceito lá da física, que a gente estudou lá em cinemática, lá na parte de mecânica. E aí, lá na física, a gente estuda esse conceito como sendo assim, a velocidade média é igual a ΔS, que é a variação de espaço, que é o deslocamento, dividido por ΔT, que é a nossa variação de tempo. Tá? Então, na física, a gente estuda muito isso, ΔS por ΔT, e calcula a velocidade média. Já na química, alguém vai perguntar, professor, e na química, como é que calcula? Na química, é muito semelhante, o conceito é bastante similar. Como que a gente faz? Na química, a gente vai medir a quantidade de reagente que desapareceu ou a quantidade de produto que se formou por unidade de tempo. Então, na química, eu vou medir a quantidade de reagente, né? Eu falei para vocês, ó, que uma reação química é a passagem de reagente para produto, né? Uma reação química, eu tenho reagentes transformando-se em produtos. Então, eu vou medir 2 coisas. Ou eu vou medir a velocidade de desaparecimento dos reagentes, ou vou medir a quantidade de produto que se formou por unidade de tempo. Alguém vai perguntar assim, professor, por que o reagente o senhor fala que ele desaparece e o produto, por que o senhor fala que ele se forma? Porque à medida que o tempo passa, eu tenho reagentes sendo transformados em produtos. Então, reagentes, eles vão o quê? À medida que o tempo for passando, reagentes vão o quê? Vão diminuindo. À medida que o tempo passa, vão tornando-se menor. E produtos? Vão tornando-se maiores as quantidades. Por quê? Porque um está transformando-se no outro. Se um está transformando no outro, quer dizer que a quantidade de um diminui e a quantidade do outro aumenta. Tá? Então, vou medir quem? Eu vou medir essa diminuição, que é esse desaparecimento dos reagentes, ou posso medir também a quantidade de produto que vai sendo formado, que vai aparecendo. Tudo isso levando em consideração quem? Levando em consideração o nosso tempo T, nosso tempo. Então, vou medir sempre as quantidades de produtos que são formados ou reagentes que são consumidos em função do tempo, por unidade de tempo. Tá tranquilo, Beatriz? Deu para entender?
Sim, professor. A Verônica não apareceu ainda não, né? Eu acho que ela saiu. Porque só aparece Tá, minha foto e a do senhor, tá, aí. tá. Então depois ela pode, depois qualquer coisa ela vê a gravação depois. Então vamos lá. Uhum. Agora, a gente vamos estudar esse conceito de velocidade das reações químicas em um caso concreto, para uma reação química específica. Tá? Que reação química é essa? É a reação química de produção da amônia. Tá? Amônia, o NH3, é um composto químico. Tá? Essa amônia, para ela ser formada, os químicos eles misturaram nitrogênio, o N2, e misturaram hidrogênio, que é o H2. Lembrando que nitrogênio e hidrogênio são os meus reagentes, tá? E o NH3 é quem? É o meu produto. Então, à medida que o tempo passar, o comportamento de reagentes e produtos irá ser modificado, tá? Então, a gente vai estudar isso aqui do ponto de vista do gráfico. Então, esse gráfico aqui de baixo ó, é um gráfico que ele mostra as quantidades de produtos e reagentes em função do tempo. Então, é um gráfico de uma função normal, função xy, por exemplo. Então, eu tenho as quantidades de reagentes e produtos em função do tempo. Quando eu estou no tempo zero, o tempo zero é em cima do meu eixo aqui, digamos que é o meu eixo X, meu eixo Y, meu eixo Y, meu eixo X, tá? Então, aqui eu estou no tempo zero, esse pontinho vermelho que eu estou marcando, ó, esse tempo zero. Tempo zero. Percebe que nesse tempo zero, a minha quantidade dos reagentes, que é essa linha azul mais clara, ó, a quantidade dos reagentes ela é alta, tá lá em cima, ó, quantidade máxima de reagentes. Ó. E aqui a quantidade de produtos, que é a linha azul mais escura, ela é zero, ó, tá aqui embaixo. Ela é zero. Saberia me dizer por que, Beatriz, que tem essas diferenças aí, nesse tempo zero? Sei não, professor. Ó, nesse tempo zero, essas diferenças elas acontecem pelo seguinte modo. Do tempo zero quer dizer que a minha reação química ela ainda não começou. Então só existe ali no meu sistema reacional, só existem os reagentes. Então é por isso que no tempo zero, a minha quantidade de reagentes está lá em cima. Ó. É muito, essa linhazinha vermelha aqui, esse ponto vermelho aqui de cima, ó, onde está a seta, ó, tá? Onde está essa setinha. Os meus reagentes eles estão em quantidades máximas, porque a reação não começou no tempo zero. Agora, à medida que o tempo for. E aí, se a reação não começou, não tem produto. Não formou produto, porque a reação não começou, então no meu reacional só tem reagente. Se não tem produto, a quantidade de produtos está aqui embaixo, ó, é zero. Aqui nessa outra seta aqui de baixo, ó, ela é zero. Aí, à medida que o tempo passa, e o tempo está crescendo ó, da esquerda, ó, a seta, o tempo está crescendo da esquerda para a direita. À medida que o tempo passa, percebe que essa curva em azul escuro ela está começando a aumentar, ó. Está crescendo à medida que o tempo passa, ó, ela aumenta. E a curva em azul claro, ela está fazendo o que ela está diminuindo. Por que está acontecendo esse comportamento? Porque à medida que o tempo passa, a reação está acontecendo, está se processando. Então, quando ela está acontecendo, os reagentes estão transformando-se em produtos. Então, quer dizer o quê? Que as quantidades dos reagentes estão diminuindo e as quantidades dos produtos estão aumentando. Então, é por isso que o comportamento do gráfico é esse. Ó. Os reagentes, ó, eles estão descendo a ladeira. Ó. Estão diminuindo, 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 até chegar lá embaixo, no mínimozinho aqui embaixo. Ó, diminuindo. Já os produtos, ó, eles estão subindo a ladeira. Estão aumentando, 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 aumentando. Por que eles estão aumentando? Porque à medida que a reação está acontecendo, eles estão sendo formados. Então, lá no começo, não tinha nada de produto. Agora, à medida que a reação acontece, eles estão sendo gerados. E aí vai aumentando, aumentando o nível. Tá? Até a gente ter quantidades altas de produtos e quantidades mínimas de reagentes. Deu para entender? Deu. Tá melhorando. Química é meio complicado, mas eu vou entendendo. Vai dar certo. Então é o seguinte, ó. Quando eu falar também em quantidade, você deve. Todo mundo que vai assistir a gravação, ou você que está assistindo, deve pensar assim, professor, mas que quantidade é essa? É 1 quilo de reagente? É 5 quilos de reagente? É 1 tonelada de reagente? É 2 gramas? Geralmente não. Essa quantidade na química, a gente mede ela em mol, tá? Que é quantidade de matéria, ou nós iremos medir ela através de concentração molar, ou molaridade, que foi o conteúdo que vocês viram com a Mariane lá no. Que foi o primeiro conteúdo que vocês viram com a Mariane, conteúdo de soluções, né? E aí, lá nas soluções, a gente faz uma medida das concentrações das soluções, e a gente mede essa concentração molar.
Então, aqui na cinética química, o que eu vou medir, o que a gente vai trabalhar são as concentrações molares, são as variações de concentrações molares ou variações de molaridade, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente isso. Então, toda vez que eu falar em quantidade, que quantidade é essa que a gente vai estar medindo, que vai estar desaparecendo, que vai estar aparecendo na reação? Vai ser concentração molar. Tá? Então é importante que fique claro isso. E alguém pode perguntar, mas por que, professor, que você não vai usar 1 quilo de reagente, vai usar esse negócio de concentração molar, que é meio difícil? Porque é o seguinte, ó, as reações químicas, no geral, eu não vou misturar um pozinho de um composto com um pozinho de outro e vai acontecer a reação, né? E eu vou medir 2 gramas de um composto com 2 gramas de outro e vou misturar dois e a reação vai acontecer. Geralmente não é assim. Geralmente as reações ocorrem através de misturas de solução. Tá? Então eu tenho uma solução verde de um composto, tenho uma solução azul, que são 2 líquidos, eu vou misturar e eles vão formar uma solução verde. Né? Então geralmente as reações elas acontecem através de misturas de soluções. E para me caracterizar uma solução, eu não vou caracterizar ela medindo na balança o peso da solução, eu vou caracterizá-la através da concentração molar, que ela vai me indicar a quantidade de cada reagente que está presente naquela solução. Então é por isso que eu uso concentração molar para medir essa quantidade de reagente e de produto que vai ser formado. Então a concentração molar vai ser a minha unidade de medida. Alguém pode perguntar assim, professor, então quer dizer que a concentração molar ela vai ser como se fosse o deslocamento lá, a distância, ΔS? Geralmente sim. Então a minha concentração molar ela vai ser, essa variação de concentração molar vai ser como se fosse aquela minha variação de espaço, lá da velocidade média da física. E embaixo, professor, o tempo vai ser o mesmo? Sim, o tempo vai ser o mesmo, medido lá pelo relógio, pelo cronômetro. Né? Então só o que vai mudar da velocidade média da física em relação à química é o nosso numerador. Porque lá na física ele usa uma variação de espaço e aqui na química eu uso uma variação de concentração molar. Tá? Então agora, de posse de todo esse conhecimento que a gente já comentou aqui, vai ficar fácil de termos o conceito de velocidade média aqui dentro da química. Ó. Velocidade média de uma reação química vai ser quem? Vai ser o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou dos produtos da reação pelo intervalo de tempo que essa reação ocorre. Então, o quociente quer dizer o quê? Quociente quer dizer divisão. Então, está aqui embaixo. Ó. A velocidade média vai ser uma divisão da variação da molaridade do NH3, por exemplo, que é o nosso produto aqui, ó, dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Então, ó, a gente pode trazer isso, inclusive, para a fórmula matemática, ó, que é esse quadradinho que eu estou marcando aqui. Ó. Então, velocidade média é igual ao delta. O delta, por que eu estou usando o delta, professor? O delta está me indicando diferença entre um estado final e o estado inicial. Ou seja, um delta S é o estado final menos é o deslocamento final menos o deslocamento inicial. E aqui na química, esse delta vai me indicar a diferença entre a molaridade final e a molaridade inicial. Tá? Então, quando eu inicio uma reação, eu tenho uma molaridade inicial. Quando finaliza a reação, eu tenho uma molaridade final. Então, essa diferença de final menos inicial é um delta, que é indicado, essa diferença é indicada pelo delta que está aqui. Tá? Então, a fórmula é essa, ó, velocidade média é igual a um delta. Aí percebe ó, que existe um NH3 entre colchetes. Esse entre colchetes quer dizer o quê? O colchetes quer dizer concentração molar ou molaridade. De quem, professor? Do NH3. Então, para mim não ficar escrevendo assim, ó, variação da molaridade do NH3, eu escrevo só o delta para indicar a variação, e a molaridade do NH3 eu coloco só o NH3 entre colchetes, e aí eu já sei que é molaridade. Por que existe isso, professor? Isso aqui é só uma simbologia da química mesmo, tá? Para mim não ficar escrevendo as fórmulas letra por letra, né? Tipo assim, velocidade média. Em vez de escrever velocidade média, eu escrevo só o V e o Mzinho lá embaixo. Em vez de escrever variação da molaridade do NH3, eu escrevo só delta entre colchetes e NH3, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse escrever a variação da molaridade do H2, era só escrever isso aqui, ó. Delta, aí abre colchetes, coloca o H2 e fecha colchetes. Pronto, eu estou dizendo que aqui é uma variação da concentração do H2, só isso. Ou variação da molaridade do H2, tá? E aí embaixo, professor, quem que tem? Embaixo tem a nossa variação de tempo, o ΔT. Quem que é essa variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial, ou o tempo que demorou para essa reação química acontecer. Fala aí, Beatriz, conseguiu entender ou falei muito rápido?
Tá, beleza, então. Então, vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Então, ó, geralmente a velocidade média de uma reação, ela em alguns livros, ela é chamada de rapidez das reações. Ou seja, a velocidade com que a reação ocorre é chamada de rapidez com que ela ocorre. E aí, de novo, ela é medida através da variação da quantidade de uma substância dividida pelo intervalo de tempo. Então, isso aqui é só para revisar. E só lembrando que uma reação química ela envolve duas coisas que eu acabei de falar para vocês. Ó. Envolve reagente e envolve produto. Os reagentes, eles são o quê? Numa reação química, eles são consumidos, ou seja, eles vão desaparecer. E os produtos na reação química, eles são o quê? São formados. Então, eles irão aumentar de quantidade à medida que o tempo passa, tá? Como a gente já acabou de ver, tá? Então, agora, para a gente trazer isso do ponto de vista numérico e fazer algumas contas, eu trouxe aqui um exemplo para a gente medir a velocidade média na prática, tá? Com valor numérico mesmo, com a matemática, tá? Então, primeira coisa, vamos começar aqui nosso estudo. Então, a reação que eu vou estudar vai ser o N2 reagindo com H2 formando NH3, ou seja, a reação de formação da amônia, que é a que a gente já vem estudando anteriormente aí. Tá? A reação de formação da amônia, que é o NH3 aqui, que é a amônia, tá? Aqui na tabela, aqui embaixo, nessa tabela, ele vai trazer os dados numéricos dessa reação, ou seja, informações quantitativas. Então, ele vai trazer quem? Vai trazer o tempo de reação, tá? Tempo de reação em minutos, tá? Então, traz o tempo 0, tempo 5, tempo 10, tempo 15, tempo 20. Ou seja, tem um monitoramento do tempo na qual a reação está ocorrendo. Eu vou monitorar ela do tempo 10 até o tempo 20, ou seja, eu vou monitorar aquela reação por 20 minutos, variando de 5 em 5, estudando de 5 em 5, tá? E como eu estou variando o tempo, estou estudando o tempo, estou monitorando esse tempo, eu também estou monitorando a variação da molaridade do NH3, tá? Ou seja, a concentração do meu produto também está sendo monitorada durante esse intervalo de 20 minutos, tá? Então, como que faz isso, professor? Quer dizer que de 5 em 5 minutos, o químico ele vai lá no meio reacional, no Becker, e mede a concentração mede a variação de molaridade do produto, de 5 em 5 minutos. Então, ele mediu no tempo 0, mediu no tempo 5, mediu no tempo 10, mediu no tempo 15, mediu no tempo 20. Tá? Então, ele fez esse monitoramento. A partir dessas informações, tanto de tempo de reação quanto de variação de molaridade, eu consigo calcular a velocidade média. Por que, professor, você consegue calcular a velocidade média? Porque a velocidade média, ela mede a variação de molaridade do produto do reagente dividido pelo tempo, pela variação de tempo. Então, a velocidade média é quem? Ó, de novo, velocidade média, né? A gente acabou de ver a velocidade média, é igual à minha variação de molaridade, tá? Do meu reagente ou do meu produto, né? Dividido pela minha variação do tempo, tá? Então, a velocidade média é isso. Aqui, gente, tem um tempo da reação. Então, se eu tenho os tempos, eu consigo calcular o ΔT. Eu tenho a variação de molaridade do NH3. Então, eu consigo calcular a variação de molaridade do meu produto. Então, beleza. Então, agora, a gente vai fazer um cálculo da velocidade média em dois intervalos, para ver para ver se eles são iguais, se são diferentes ou por que são diferentes, tá? Então, vou calcular a velocidade média no tempo de 0 a 5 e vou calcular ela também no tempo de 5 a 10, tá? Então, a gente vai fazer esse estudo aqui com calma, tá? Então, deixa eu só apagar para a gente poder entender isso. Tá? Então, eu tenho o tempo de reação de 0 a 5 e tenho a variação de molaridade também, para esse intervalo de tempo. Ó, percebe que a reação iniciou no tempo 0 e ela acabou no tempo 5. Não é que ela acabou no tempo 5, é um intervalo que eu estou estudando. Então, o tempo 5 vai ser quem? Vai ser o meu tempo final. Tá? E o meu tempo 0 vai ser o meu tempo inicial. Por quê, professor? Porque eu estou estudando ela só no intervalo de 0 a 5. Então, ela começou no 0 e terminou no 5. Então, o 5 é o final, o 0 é o inicial. E a molaridade, professor? Essa molaridade aqui ó, é a minha molaridade... Eu vou escrever molaridade com M. É a minha molaridade inicial. E a molaridade 20 é a minha variação de molaridade final. Então, eu tenho a variação de molaridade final, variação de molaridade inicial. Tá? Alguém pode perguntar, professor, por que a variação de molaridade no tempo 0 foi 0? Porque aqui é o produto. Então, no tempo 0, a reação ela ainda não tinha começado. Se ela não começou, quer dizer que não tinha formado produto ainda, por isso que era 0. Aí, quando passou 5 minutos, verificou-se que a variação de molaridade do produto já era 20.
quer dizer o quê? Que decorreu 20 minutos, a minha molaridade do produto já era 20. Aliás, desculpa, gente, eu falei errado. Que demorou, depois que passou 5 minutos, quer dizer que a minha variação de molaridade já virou 20, ou seja, quer dizer que a concentração, né, do meu produto formado era 20 mol por litro, ou seja, eu já tinha produto sendo gerado, já tinha essa quantidade de produto sendo gerado, à medida que passou 20 minutos, tá? Então, agora, vou fazer o cálculo da velocidade média. A velocidade média vai ser muito fácil de calcular. Ela vai ser quem? Vai ser variação de molaridade dividido por variação de tempo. Quem que é a variação? É sempre o final menos inicial. Então, quem que é a variação de molaridade? É a molaridade final menos inicial. Quem que é a final, professor? É 20. Tá aqui. 20, ó. Quem que é a inicial? É 0. Então, já coloquei aqui, ó. 20 menos 0. E o tempo, professor? Quem que é o tempo final? É o 5. Tá aqui o 5, ó. Quem que é o tempo inicial? É o 0. Então, vai ser 5 menos 0. 20 menos 0 é 20. 5 menos 0 é 5. Quanto que é 20 dividido por 5? É 4. Portanto, a minha velocidade média vai ser 4 mol por litro vezes minuto. Tá? Mais para frente, eu vou explicar para vocês o que significa essas unidades aqui. Tá? Depois a gente vai explicar mais para frente sobre isso. Tá? Agora, eu já tenho o quê? Eu já tenho a minha velocidade média nesse primeiro intervalo, de 0 a 5 minutos. Tá? Então, agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou começar a estudar agora o meu segundo intervalo. O meu segundo intervalo é o intervalo de 5 a 10, tá? Então, vou estudar o meu segundo intervalo de tempo, de 5 a 10. Então, o meu 10 aqui, ó, vai ser o meu tempo final, tá? O meu 5 agora passa a ser o meu tempo inicial, tá? A minha molaridade aqui, 20, passa a ser minha molaridade inicial. E a minha molaridade de 32,5 passa a ser minha molaridade final. Aí eu me perguntar, professor, por que teve essas mudanças? Porque agora o meu intervalo de tempo é outro. Estou estudando a minha reação em outra escala temporal, tá? E aí agora a gente vai fazer o mesmo esquema de cálculos, tá? Quem que é a molaridade final? 32,5. Quem que é a molaridade inicial? 20. Então já está aqui, ó, 32,5 menos 20. E o tempo, professor? Meu tempo agora, ó, de 5 a 10. Então vai ser quem? Vai ser tempo final, que é 10, menos tempo inicial, que é 5. Então vai ser 10 menos 5. Quando a gente faz essa continha aqui, ó, 32,5 menos 20 vai dar 12,5. 12,5 dividido por 10 menos 5, que é 5. Então vai ser 12,5 dividido por 5, que vai dar igual a 2,5. Tá? Então minha velocidade média nesse outro intervalo aqui, gente, ó, é 2,5 mol por litro vezes minuto. Então vocês estão percebendo que a minha velocidade média ela diminuiu. Então quer dizer o quê? Que a velocidade média de uma reação ela não é constante durante todo o processo todo o processo da reação. Ela varia, tá? Ela varia. Alguém pode perguntar, professor, por que variou? Porque à medida que o tempo passa, no início ali eu tenho grandes quantidades de produtos que são geradas, porque a reação ali no tempo zero ela não começou. Passou 5 minutos, a reação começou e está gerando muita quantidade de produto. E à medida que o tempo passa, essas quantidades de produtos elas não são mais geradas em grandes quantidades assim. Por quê? Porque o reagente já está sendo consumido. Então, à medida que o tempo passa, não tem mais reagente para ser gerado, para ser transformado em produto. Consequentemente, se meus reagentes diminuírem, meus produtos também vão diminuir. Consequentemente, a minha velocidade também vai diminuir, porque eu não vou ter mais produtos sendo gerados, né? Então, a gente vai ter essa diminuição. Então, essa é mais ou menos uma explicação óbvia para essa diminuição da variação, diminuição da velocidade média. É por conta da minha pequena disponibilidade de produtos à medida que o tempo passa. Aí alguém vai perguntar, por que esses produtos têm essa pequena disponibilidade, professor? Diminui a disponibilidade. Porque os reagentes estão sendo consumidos à medida que o tempo passa. Se eles estão sendo consumidos, quer dizer que eles vão perder a capacidade de formar mais quantidades de produtos. Consequentemente, a minha velocidade vai diminuir. Por quê? Porque a velocidade média ela está relacionada diretamente com a concentração dos produtos aqui, nesse caso. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Beatriz, ainda está aí na aula? Ainda conseguiu acompanhar? Ficou com alguma dúvida? Deu para entender? Estou conseguindo, professor. Então, a gente vai encerrar a nossa aula aqui agora, tá? Eu vou estar postando depois a gravação para quem não estava presente conseguir assistir. E a gente se encontra na próxima
Hoje é que dia mesmo? Hoje é quarta, né? Então a gente se encontra na próxima Quarta, na quarta. próxima quarta às 3, né? Às 15 da... às Isso. 15. Lembrando que a gente vai ter esses encontros aqui ao vivo, toda quarta às 15 horas, mas no decorrer da semana eu vou estar postando materiais assíncronos, tá? Então, posso estar postando uma videoaula adicional, posso estar postando um texto, posso estar postando uma lista de exercício para vocês treinarem. Então, vai ter vários materiais, mas a aula mesmo ao vivo, elas acontecem nesse mesmo horário aqui, quarta-feira às Certo. 15 horas, O senhor vai ter beleza? avaliação? Como é que vai funcionar? A avaliação vai ser aquele mesmo esquema, vai ser lista de exercícios e aí a gente vai ter as notas computadas de acordo com essas listas de Que exercícios. dia vai começar, o senhor já sabe? Eu vou postar, vai ser assim, eu vou postar duas atividades avaliativas para cada conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai estudar cinética química, vai estudar equilíbrio químico, então dentro de cada conteúdo vai ter duas atividades avaliativas. E aí eu não estabeleci a data ainda, mas eu posso falar, inclusive, depois olhar direitinho a data para a gente ter isso já em mente. Então, vai ser atividades avaliativas. Então, eu vou postar a lista para vocês. Vou dar É mais ou esse menos. mês ainda, né? Esse mês ainda. Vou dar mais ou menos uma semana para vocês resolverem e aí a gente, Certo. a gente segue, mais ou menos isso. Mesmo esquema que estava sendo feito anteriormente. Tá. Beleza? Então, qualquer dúvida, Beleza. pode entrar em contato comigo, todos da turma aí que estiverem assistindo essa gravação. E até a próxima quarta. Até mais. Tá certo, professor. Tchau. Tchau.